Paz do Senhor a todos. Estamos novamente no nosso Vida Devocional. Estamos refletindo sobre o Salmo 109 e hoje Deus tem algo para falar ao nosso coração. Deus tem algo para ministrar ao nosso coração. Então, vamos para a meditação do Salmo 109. Hoje nós vamos refletir no Salmo, nos versos 16 ao 20. O anterior foi do 6 ao 15 e hoje será então do 16 ao 20, que diz assim, olha só: pois não se lembrou de agir com bondade, pelo contrário, perseguiu até a morte o aflito e o necessitado, e também o quebrantado de coração. Já que amou a maldição, que ela então lhe sobrevém. Já que não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim, já que se vestiu de maldição como se fosse uma roupa, que ela penetre em suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que o usa. Que o Senhor assim retribua aos meus acusadores e aos que me caluniam. Davi aqui está fazendo, claro, a sua oração, e você que tem acompanhado aí essa série, em cima desse Salmo 109, talvez tenha percebido que Davi está diante de seus inimigos. E de primeira forma ele se põe em oração, mas ele também deseja ter uma boa convivência. Ele ora por aqueles que os perseguem, por aqueles que maldizem sobre a sua vida, sobre aqueles que o denunciam com ódio, com palavras, e ele também coloca tudo perante o Senhor. Tudo está diante de Deus. E essa descrição dos versos 16 ao 20 torna compreensível agora o porquê da ira de Davi contra os seus inimigos. Nós vemos que o pecado ele ronda, ele paira sobre a vida dessas pessoas. E também dos versos 16 ao 20, nós compreendemos muito bem a justiça de sua oração. Por quê? Davi reconhece o efeito do recuo do pecado. E ele também conhece o juízo de Deus, que costuma operar nas consequências naturais da vida. É isso que ele vai falar na descrição da sua oração. Ele descreve coisas naturais que podem acontecer com essas pessoas que de fato desejam viver assim, sobre o pecado, sem se arrependerem. Porque por meio desses pecados, a longo prazo, essas pessoas elas vão receber de volta tudo aquilo que planejaram ou escolheram para os outros. A palavra de Deus diz que de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que plantar, essa pessoa vai colher. Colherá em terra e também colherá futuramente por conta das consequências do seu pecado aqui na terra. Todos nós prestaremos contas daquilo que fizemos aqui na terra. Claro que nós que estamos em Cristo Jesus e todos os dias estamos lutando contra o nosso coração, contra os nossos desejos, estamos nos arrependendo dos nossos pecados constantemente. Cristo será o nosso advogado, é Ele que intercede perante o Pai a nós. Mas nós que estamos em Cristo, como dizia Martinho Lutero, esse velho homem
sempre quer aparecer diante de nós, porque em Cristo nós temos uma nova vida, mas esse velho homem sempre quer aparecer. Os nossos desejos, as nossas vontades, essa luta da carne contra o Espírito que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas nós que estamos em Cristo, mortificamos a nossa carne, para não vivermos mais nós, mas para Cristo habitar em nós. Então, essas pessoas que maldizem, essas pessoas que desejam o ódio às pessoas, essas pessoas que levantam calúnias, que vivem seus pecados, que atrapalham e dificultam a vida de outras pessoas, talvez possa estar acontecendo com você. Talvez você deve estar diante de pessoas que falam mal de você, que falam nas suas costas, que na sua frente se tornam pessoas amáveis e dóceis, mas longe de você, nas suas costas, falam mentiras, calúnias, difamações, e com isso você fica extremamente preocupado, com isso o seu coração fica inquieto, você deseja justiça para essas pessoas, mas ao mesmo tempo, a justiça de Deus para essas pessoas, mas ao mesmo tempo parece que você também quer fazer justiça. Mas olha, sabendo que uma hora essas pessoas irão colher, sabendo que uma hora a colheita chegará para essas pessoas, e não será culpa de Deus, porque elas escolheram viver dessa forma, elas escolheram praticar essas coisas, então elas vão colher, porque elas estão plantando, e uma hora irão colher. E isso ajudou Davi a refletir e também nos ajuda a deixar a vingança nas mãos de Deus, porque é isso que Davi fez nos versos anteriores. Ele entrega tudo diante de Deus, os pecados do povo, daquelas pessoas que estavam rodeando a ele entrega tudo diante de Deus, dizendo: Senhor, a justiça é tua, a justiça pertence a ti, não a mim, o que cabe a mim é orar, é orar. E isso também, a descrição do Salmo 16 ao 20, deve nos trazer convicção e ajudar a evitar o pecado do autoelogio. Por quê? Se nós não cometemos esses mesmos pecados que essas pessoas cometem contra nós, esses pecados mais escandalosos, esses pecados mais visíveis, esses pecados que enchem tanto o nosso coração de ódio, né? Nós não gostamos disso. Nós que servimos a Cristo, que tratamos bem as pessoas e queremos ter um bom relacionamento, que nós não estamos fazendo aquilo que as pessoas dizem que somos, é um pecado que nós não gostamos. Então, como nós não fazemos isso, nós nos sentimos como pessoas privilegiadas, como pessoas diferentes, e isso pode nos trazer algumas consequências também. Porque olha o que diz o verso 17: já que amou a maldição, que ela então lhe sobrevém, já que não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Então, quando olhamos para quem comete pecados de comissão, como a blasfêmia, o abuso verbal das pessoas, então Davi está dizendo: olha, é isso que vai acontecer, já que ele amou a maldição, que isso lhe também sobrevém, já que não desejou a bênção, que a bênção se afaste dele. E com isso, podemos nos sentir bastante arrogantes diante dessas pessoas. Podemos não adotar as mesmas práticas. Podemos não fazer a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo. Mas devemos tomar cuidado com o nosso coração. Porque talvez nós não estamos ofendendo com palavras. Talvez nós não temos a mesma atitude que essas pessoas. Mas em nosso coração nós já estamos tendo. Já em nosso coração nós estamos desejando a mesma coisa. Elas vivam em maldição, que as bênçãos se afastem dessas pessoas. Com isso, deixamos de fazer gestos de bondade.
que é o verso 16. Pois ele não se lembrou de agir com bondade, pelo contrário, perseguiu até a morte o aflito e o necessitado, e também o quebrantado de coração. Com isso, nós damos o nome de pecado de omissão, do qual somos todos culpados, porque nós não somos perfeitos, nós temos os nossos pecados, temos as nossas falhas. Eu já disse isso aqui em uma das reflexões do Salmo 109. Temos as mesmas questões, temos os mesmos costumes, temos os pecados. E quando nós somos injustiçados, quando pessoas fazem isso contra nós, ao desejar talvez o mesmo para essas pessoas, e não precisamos nem falar, mas a questão de abandonar essas pessoas, deixar de lado essas pessoas, nem mesmo orar por essas pessoas, já também nos coloca na mesma posição. Nós estamos deixando de fazer gestos de bondade, nós estamos omissos, e olha, essas atitudes endurecem o nosso coração. Por quê? A gente pensa assim, que adianta? O que adianta eu ter um bom relacionamento com as pessoas? O que adianta eu agir corretamente? O que adianta eu fazer talvez a vontade de Deus e estar sofrendo tudo isso? Porque era o que Davi fazia. Davi estava vivendo sobre a vontade de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que estava procurando viver corretamente segundo a vontade de Deus, mas tudo isso estava acontecendo com ele. O que eu estou dizendo? Não deixe que a atitude de outras pessoas endureça o seu coração. Não deixe que o mal que as pessoas fazem a você não endureça o seu coração. Não deixe de acreditar na transformação de Deus. Não deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer pelas pessoas. Não deixe de orar pelas pessoas. Não se torne uma pessoa insensível. Não se torne uma pessoa que não ame. Não se torne uma pessoa dura. Não se torne. Mas neste dia, ao ouvir essa palavra, quebrante o seu coração e peça a Deus para que você não venha deixar de servir e amar as pessoas. Que você não venha se preocupar tanto e demais com a sua vida, que venha se esquecer de pensar nas necessidades e naquilo que também está à sua volta. Você é um agente de Deus aonde você está. Que o Senhor venha te salvar de você mesmo, dos seus pensamentos, da sua vida egoísta, daquilo que tantas vezes você passou e hoje você não era como era antes. Eu conheço pessoas que dizem para mim, pastor, nossa, eu era tão diferente, mas por tanto tomar as surras da vida, por tanto as pessoas fazerem tantas coisas para mim, eu passei a desacreditar e não sou mais o mesmo. Essa palavra é para você, que Deus é sua justiça. Tudo aquilo que as pessoas plantam, elas vão colher. Mas nós não somos chamados para fazer a mesma coisa. Nós não somos chamados a abandonar essas pessoas. Nós não somos chamados a excluir essas pessoas. Porque se um dia elas precisarem, você vai ter que atender, você vai ter que ajudá-las. Talvez não é que você vai ter uma relação íntima com essas pessoas, nada de hipocrisia, mas se você for chamado a ajudá-las, você vai ter que ajudar. Você não pode nutrir no seu coração um sentimento que não seja de Deus. Não busque a justiça própria, porque isso vai te colocar na mesma posição que essas pessoas e até mesmo vai te impedir de viver muitas coisas com Deus.
perdoe se tiver que perdoar, faça o que tiver que fazer, mas não nutra nada no seu coração que não seja de Deus. Que esse dia você venha abrir o seu coração para deixar o próprio Deus trabalhar em você e você reconhecer que tanto precisa de Deus como essas pessoas. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por essa palavra, porque ela mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida, porque é algo que nos faz enxergar que se também estamos desejando as mesmas coisas para essas pessoas como elas desejam a nós, o que isso nos torna diferente delas? Talvez nós não fazemos contra o físico, mas o Senhor diz na sua palavra que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades. A nossa guerra não é no físico, mas a nossa guerra é espiritual. Então, talvez nós não estamos cometendo a mesma atitude que as pessoas, mas no nosso coração nós estamos agindo como elas. Nós estamos nos omitindo, nós estamos deixando de amar as pessoas, nós estamos deixando de atender o necessitado, nós estamos deixando, Senhor Deus, nós estamos endurecendo o nosso coração, nós estamos nos fechando para evitarmos qualquer tipo de decepção, nós estamos, ó Deus Todo-Poderoso, vivendo para nós mesmos, nós não estamos olhando para a vida do próximo, e nós não somos chamados para isso, porque o Senhor nos chama para fazer para o Senhor e fazer com alegria, porque a recompensa vem de Ti. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos auxilia, é o Senhor, é a Sua vontade que não deixa-nos viver dessa forma. Então, ó Deus, eu peço ao Senhor que nesse dia não venhamos viver para nós mesmos, mas que venhamos viver para o Senhor. Que o Senhor arranque do nosso coração tudo aquilo que não pertence a Ti, que nós não venhamos nutrir nada no nosso coração que não seja conforme o Senhor quer. Então, ó Deus, tira de nós e que o Senhor nos torne pessoas diferentes. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, que possamos também perdoar as pessoas para não viver conforme elas vivem, mas que possamos receber o melhor de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, compartilhe essa palavra e que você também tenha um ótimo feriado e também um excelente final de semana. Fiquem com Deus e um grande abraço.